E para começar, 3 assuntos muito interessantes. 1. Pandemia de coronavírus. Representatividade de classe. E retomada de eventos. Pandemia de coronavírus. Março de 2020, o Brasil entrou na pandemia de coronavírus. Tivemos o nosso primeiro caso e daí em diante o Brasil foi contaminado em 5 milhões de pessoas e infelizmente com 160 mil mortes. E a pandemia avança ainda sobre o Brasil. Hoje temos uma curva menor de infectados e de mortos, porém ainda estamos em processo de pandemia. O mercado de eventos não ficou de fora dessa. Um mercado conhecido por aglomerações, com feiras, congressos, shows, teatro e outras atividades culturais e corporativas que reúnem milhares de pessoas, tivemos que parar. A cadeia de eventos ficou quebrada, empresas faliram, profissionais foram demitidos e freelancers ficaram sem trabalho. Isso foi o terror para a maioria dos profissionais de eventos no Brasil. Com isso, se fez muito notório a falta, principalmente para os produtores de eventos, de uma categoria que os representasse junto a entidades governamentais. Não temos uma associação formada no Brasil. Há sim um exercício por parte de grupos de formação de associações locais ou regionais, mas que não atendem o pleito como um todo. Uma categoria tão organizada na produção de projetos, com entregas sensacionais, infelizmente ainda derrapa no quesito associação de produtores de eventos. Eu, como profissional da área há 27 anos, faço parte desse problema. Não consegui até hoje, junto a meus pares, efetivar algo que nos representasse. Porém, ficou evidente com a pandemia a dificuldade que isso nos trouxe. Graças a coletivos de várias cidades, profissionais de eventos se reuniram para coletar donativos, dinheiro e outras ajudas que puderam ser destinadas a quem de fato precisava. Mas fica claro que precisamos retomar esse assunto de uma maneira mais abrangente e séria. Precisamos mergulhar numa associação feita por profissionais de eventos, sim, não donos de agências ou empresas. Precisamos de profissionais que atuem como freelancers, profissionais que representem e entendem o problema, para que possamos no futuro, e num futuro breve ou próximo, ela esteja nos representando para que evitemos situações difíceis como essa que estamos vivendo em 2020. Em 2020, com essa parada, deixou o mercado totalmente quebrado. Sim, o mercado de eventos tão capaz de gerar bilhões de reais e fazer um número expressivo no PIB brasileiro, além de gerar milhões de empregos e manter uma cadeia produtiva altamente ativa, somando-se a isso, trazer outros players para o negócio, como turismo, serviços, que participam sempre quando temos grandes eventos, ficou totalmente parado e à mercê do acaso. Hoje, a retomada tão sonhada desde abril e maio veio acontecendo timidamente. Tivemos um movimento positivo em São Paulo, com feiras, teremos no Nordeste, mas não temos o cliente. Sim, aquele que banca, que aposta, que contrata os produtores e agências para fomentar e criar seus eventos. Sabemos da capacidade do setor de eventos de criar protocolos e regras a fim de manter a segurança nos eventos. Somos um setor criativo e de trabalho muito ligado a protocolos. Sabemos como colocar protocolos de segurança sanitária em funcionamento. Vimos isso acontecer no começo do ano com os eventos online, que deram a possibilidade de muitas empresas de técnica e outras empresas que migraram para essa área atuar, mantendo assim seus quadros estáveis. Depois tivemos os eventos híbridos, online e presencial, em menor quantidade, e a partir de setembro tivemos eventos já presenciais, contando com a liberação de algumas cidades, principalmente São Paulo, que fez um movimento tardio ou não, mas fez um movimento em prol do retorno dos eventos. Tive colegas produzindo eventos com total segurança, seguindo à risca 100% o protocolo de segurança desenhado e dando ao público total confiança para estar presente no mesmo. Porém, é claro, fica aqui
datado nessa fala. É importante lembrar que até o momento, enquanto gravo esse podcast, não é liberado a aglomeração de grandes quantidades de pessoas, ou seja, festivais, grandes shows. Enfim, isso está proibido. Temos que seguir à risca esse protocolo, pois a doença continua em evidência. Não temos no Brasil imunização. Isso se dará provavelmente em dezembro, janeiro ou meados de 2021, onde sim o mercado, após essa imunização, deverá retomar à sua normalidade. E esse foi o Rápido Podcast número 1 de Foco em Produção. Eu tenho o prazer de estar criando essa ferramenta para falar com vocês e trazer ao conhecimento do público novidades e players que jogam esse jogo conosco. Teremos aqui grandes profissionais do mercado, produtores e produtoras, donos de agências, sim, esses que fazem a alegria dos freelancers em produção. Teremos também clientes para que a gente possa ouvir o pensamento deles sobre a nossa área, o que eles desejam e como eles vão manter o investimento no setor. E é isso, nos sigam aqui em Foco em Produção, eu conto com o like de vocês, divulguem, comentem e fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Um grande abraço e até o próximo podcast.